Levi, né, que era a tribo que foi escolhida, separada por Deus para ser sacerdote. Eles não teriam herança na terra, que Deus prometeu dar a Abraão, que prometeu dar a Isaac, que prometeu dar a Jacó, né, que prometeu dar àquele povo que estava se formando ali, que viria a ser o povo de Israel. Né? Então aquela terra de Canaã, que emana leite e mel e tudo mais. Então Deus prometeu dar aquela terra, Deus entregou aquela terra, né, e separou aquela terra ali para 12 filhos de Jacó. Só que 2 deles não era filho de Jacó, era filho de José. Né? José já tinha morrido e tudo mais. Então 2 deles já foram filhos de Jacó, ou filhos de José, né, o governador do Egito. A história que a gente já sabe, o príncipe do Egito, tem aquela animação bonitinha e tudo mais. Então, 2 dessa tribo eram filhos de José. Ok? Não, inclusive, rapidinho mais. Manassés e Benjamim. Efraim e Manassés. Agora só para não perder, continuando esse viagem, pessoal, pode ficar tranquilo aí que está sendo colocado à exposição aqui meio que na pegada de Estevão, né? Um negócio meio histórico, mas fique tranquilo porque eu vou ter o dever, a obrigação e também vou lhe dar graça de ver tudo na verdade aí através da legenda, no trabalho terrível, mas eu vou colocar aí como uma espécie de você ver os versículos aí que está sendo mencionado aí, beleza? Vai lá, segue lá. Aí ele pegou Levi, que era a tribo de Arão, que era o sacerdote que foi levado por Deus ali, a tribo de Moisés e tudo mais. Então Abraão foi elegido como sacerdote. E os descendentes de Arão, foi elegido como sacerdote, que ele era da tribo de Levi. Né? Então todos os descendentes ficariam sem herança na terra. Eles não teriam uma terra onde eles iam morar. Eles iam servir ao Senhor dentro do tabernáculo, né, que depois virou um templo, né, construído por Salomão e tudo mais. Então, esse povo, esses levitas, né, que é os descendentes de Levi, como não teriam herança, as outras 11 tribos, teriam que sustentar eles. Né? E a forma de sustentar eles seria através do dízimo. Essa palavra dízimo é o que designa esse 10%, é isso? 10%. Né? Não, beleza. Então, todo mundo tinha que pegar de tudo que produziu, né, durante o ano e levar lá até o templo, o tabernáculo, né, para entregar a tribo de Levi, né, para entregar o sacerdote a receber. Né. Como era que era praticado isso? 3 anos era entregue, total, e de 3 em 3 anos, um ano, era pego esse dízimo, né, que era entregue totalmente ao sacerdote. Os outros anos, era meio que era repartido. A pessoa levava e ele participava também desse dízimo. Então ele pegava esse dízimo, né, e ele repartia. Meio que ele participava também do dízimo. Né? E no 4º ano, se não me engano, que era de 3 em 3 anos, né? Então acho que no 4º ano, no 3º ano, vou chamar pode parar um pouquinho. Né? Mas tinha um ano em que era entregue totalmente para o sacerdócio. Né? Então era para o sustento da tribo de Levi, dos levitas, né? Sustento de órfãos, né? Aquelas crianças que pediam um órfão, por causa de uma guerra, viria sempre em guerra, então tinha muito órfão. Então era para cuidar desses órfãos, cuidar das viúvas, né? E cuidar dos estrangeiros que estavam na terra. Então ele cumpria esses 4 propósitos. Né? Perfeito. Aí qual é o restante da pergunta? Por que esses pastores, na verdade, ainda aplicam isso na graça? Na graça. É porque muitos, eu não sei dizer se por picaretagem, né, ou porque falta de compreensão. Eu sei que alguns compreendem. Né? Quando Cristo veio, né, ele disse lá em Mateus, ele disse que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Né? Acho que é 5,17. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Né? Quando ele cumpre a lei, ele acaba com essa lei, ele acaba com essa aliança. Né? A lei de Moisés, a lei mosaica, que Moisés desceu nas tábuas de pedra, ela tinha um propósito. Né? Paulo fala isso em Romanos, o propósito era mostrar aos homens que eles não tinham condições de pagar o preço do pecado dele e tudo mais, mostrar que o pecado, tudo mais. Paulo explica lá em Romanos o propósito principal da lei. Então Jesus vem cumprir a lei, porque até então ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. Jesus cumpre a lei. Quando ele cumpre a lei, ela se encerra nele. Né? Aí
encerrando a lei, acabou também o dízimo, porque o dízimo fazia parte da lei. Né? Quando você joga esse argumento, aí eles dizem que Abraão deu, Jacó deu e tudo mais. Entendeu? Porque eu comecei por isso, né? Então, Abraão e Jacó deu espontaneamente. Entendeu? Os outros davam porque era obrigação, porque era a lei dar. Entendeu? Jesus acabou com a lei na cruz, quando ele morreu, né? E o véu se rasgou, a lei acabou. O fim da lei é Cristo, Paulo diz isso. O fim da lei é Cristo. Aquela aliança é como o véu que cobriu o rosto de Moisés, porque brilhava por causa da glória de Deus. Paulo também cita isso lá em 2 Coríntios, né? E que era uma sombra daquilo que viria. Entendeu? A nova aliança, né? Que é a aliança que começa a partir de Cristo, né? Ele não tem nenhuma ordenança disso. Você pode pegar textos no Novo Testamento, que alguns dizem, porque se tem no Novo e tem no Velho, então está valendo. Não é bem assim. Você tem que entender os contextos das coisas, né? Quando ele fala em Mateus 23, ele não está dizendo que é para a igreja dar. Ele está fazendo uma acusação aos fariseus, entendeu? Que estavam sendo hipócritas, entendeu? Quando Hebreus fala lá de dízimo, ele não está falando que é para dar o dízimo. Ele está falando que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Para explicar o sacerdócio de Cristo, entendeu? Então, quando os pastores tomam isso para a graça como uma ordenança de Deus, eles estão cometendo erro, porque essa ordenança já acabou em Cristo, entendeu? Qual é a ordenança da igreja em relação à oferta, né? Em relação à contribuição financeira? É o que o Paulo fala em Coríntios. Cada um contribui de acordo com a sua vontade, com a sua prosperidade, aquilo que deseja no seu coração, sem ser obrigado, forçado, coagido, nada disso. Dê por amor, né? E há uma promessa, Paulo coloca uma promessa, que Deus vai abrir os céus, vai fazer chover na sua terra e tudo mais, entendeu? Há essa promessa lá em Coríntios. Então, quando você coage alguém para dizer, você tem que dar o dízimo, senão você está roubando a Deus. Se você não der o dízimo, vai vir um demônio, devorador, caçador, bocador, não sei o que lá o que, né? Que vai acabar com suas finanças, com sua casa, com tudo, que você vai ficar doente, vai ter câncer, vai ter AIDS, vai ter tudo, né? Que você não vai ser abençoado, Deus não vai abrir o céu, não sei o que. Você está sendo coagido a fazer uma coisa. Está fazendo terrorismo na cabeça da pessoa. Quando o Evangelho diz que é por voluntariedade, é por amor. No Evangelho, na Nova Aliança, eu contribuo por amor, entendeu? E eu contribuo com aquilo que eu posso contribuir. Pode ser 10%? Pode ser 5%, pode ser 0%, pode ser 100%. Eu decido quanto eu devo dar, né? Sou eu que decido quanto eu devo dar, entendeu? Para o sustento ali, a gente pode seguir o mesmo princípio, para o sustento do pastor, né, de um missionário que está no campo, de um evangelista que está no campo, para o sustento de pessoas que têm necessidade na igreja, não só órfãos, viúvas, estrangeiros, mas pode ter outras pessoas, pode ter um casal, uma família passando necessidade, entendeu? A grande hipocrisia disso tudo é que muitas vezes se pede o dízimo coagido, se pede a oferta, muitas vezes também coagida a oferta, né? Inventaram agora um tal do sacrifício, né? Se sacrifica seu dinheiro no altar do Senhor, né? E na hora que alguém precisa, não existe esse dinheiro. Muitas vezes não existe esse dinheiro que você deu lá, às vezes 3, 4 vezes no mês, além do dízimo, você dá várias ofertas também. A oferta você pode dar quantas vezes for necessário, né? Mas quando alguém precisa, aí você levanta uma campanha para fazer uma cesta básica. E o dinheiro que foi dado de dízimo, está onde? É só para pagar o salário do pastor? É só para pagar as contas da igreja? É só para pagar as coisas ali de manutenção daquele ambiente, daquele templo? Também é para cuidar do principal, que é o templo verdadeiro de Deus, que somos nós. As pessoas. Entendeu? Nós somos o templo. Quando Davi tentou construir o templo, né, Deus disse para ele que ele não habita em casa feita por mãos humanas. Ele permitiu que fosse construído e tudo mais, entendeu? Mas ele disse, eu não habito em casa feita por mãos humanas. O meu templo não é esse, o templo é aqui, ó. Sou eu, é ele, é você, é ela, entendeu? É cada cristão, cada um que reconhece Cristo, esse é um templo de Deus, esse é o verdadeiro templo de Deus, entendeu? Então o principal templo de Deus, que é onde ele habita de verdade, que é em nossos corações, né? Nosso âmago, nosso ser, muitas vezes é descuidado. A gente é obrigado a contribuir e muitas vezes esse dinheiro que deveria estar ali para ajudar
aquelas pessoas, e muitas vezes não é usado. Eu sei que não são todos que fazem isso. Tá? Eu sei que tem pessoas honestas, tem pessoas. Eu soube de casos de um pastor, acho que no Rio de Janeiro, que ele pegou o dinheiro, os dízimos que era da igreja e construiu casa para os irmãos que não tinha casa. Entendeu? Eu sei que tem pessoas piedosas que fazem, entendeu? Mas infelizmente, aqueles que fazem o correto, como você disse, é escondido. E o que aparece geralmente é aquilo que é feito errado. Dentro disso aqui já surgiu uma pergunta impressionante, né? E já surgiu uma pergunta aqui, bem na primeira. Eu vou falar, só que essa pergunta, na verdade, que a gente chama de réplica, eu posso chamar de réplica, aí qualquer um pode responder, viu? Porque eu vou fazer aqui, você pode pegar, sabe? Alguém pode pegar também e fazer o complemento, porque aí é a aplicação, né? A gente está observando o que está sendo dito aqui, e aí nesse caso, na questão da aplicação, né? Observou o que está acontecendo, aí pode aplicar com base nessa pergunta que surge esporadicamente, entendeu? É isso. Não, mas a pegada é essa aí.